Nunca antes na história desse país um presidente trabalhou tanto para tomar o impeachment como o Bolsonaro está trabalhando. É impressionante. Todos os dias ele tem uma atitude, ele tem uma ação, uma postura que desagrada o Congresso e desagrada a sociedade de um modo geral. A pandemia nós não precisamos nem falar, porque é um desastre o que o Bolsonaro fez com o nosso país. E o Congresso está sendo colocado em uma posição, pelo próprio presidente da República, que o Congresso está sendo obrigado a reagir e vai reagir. A morte do Major Olímpio caiu como uma bomba para os senadores. Pegou muito mal. Porque além do Major Olímpio ter morrido, um homem de 58 anos, não tinha nem 60 anos e infelizmente faleceu, Bolsonaro não se pronunciou, não mostrou solidariedade. O que é uma faceta dele, repetindo o que aconteceu com o Gustavo Bebiano, que o Bolsonaro nem ao menos mandou as condolências, seja no Twitter, enfim, nas aparições públicas dele. Inclusive, líderes da bancada da bala, que é uma bancada favorável ao Bolsonaro, se sentiram incomodados com o que aconteceu da omissão do Bolsonaro com relação ao Major Olímpio, que foi tratado como lixo pelo presidente da República. E outras coisas que começaram a acontecer estão empurrando o Congresso, como aquela fala estúpida do estado de sítio, estão empurrando o Congresso para uma CPI. O Tasso Gereissati, que é senador do PSDB, há algumas semanas já havia levantado essa possibilidade de CPI contra Bolsonaro. Esse assunto não prosperou, ficou ali em banho-maria, mas agora o assunto da CPI volta e começa a voltar com força. Olhem só essa manifestação do Congresso, do Legislativo. Na última quinta-feira, dia 18, após a confirmação da morte de Major Olímpio, o terceiro senador vítima de Covid, o grupo de mensagens de senadores fervilhou. Além das mensagens de pesar pela morte do colega de 58 anos, senadores diziam que o Congresso precisa reagir. Alguns defenderam a instalação da CPI da Covid para investigar crimes cometidos pelo governo Bolsonaro na pandemia. Rodrigo Pacheco disse que o pedido está pendente de análise. Um dos senadores disse ao antagonista que se o Congresso nada fizer, será cúmplice e corresponsável pela tragédia em curso. Está caindo no nosso colo e agora todos estão percebendo isso. Então deixa eu pegar aqui o meu computador, porque tem mais notícias a respeito dessa situação. O Rodrigo Pacheco se manifestou sobre o estado de sítio. Deixa eu ler aqui para vocês. Reportagem da UOL. Pacheco rebate o Bolsonaro. Não há a mínima razão para cogitar estado de sítio. Eu trouxe isso que o Pacheco falou porque eu já havia dito em outros vídeos que o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, estava quieto com relação a essa manifestação do Bolsonaro sobre estado de sítio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje, no caso dia 19, na sexta-feira, que não há razão para que o presidente Bolsonaro considere decretar estado de sítio no país. O Rodrigo Pacheco é do Democratas, tá? De Minas Gerais. A possibilidade veio à tona depois que Bolsonaro pediu ao STF a suspensão de decretos estaduais que determinaram medidas restritivas para o combate à pandemia de Covid. No pedido, o presidente da República alegou que os decretos eram como estado de sítio e que só ele poderia tomar tal ação. Só que aí tem mais, tem outra notícia, novamente notícia da UOL. Clima pesa no Congresso contra o governo, cresce pressão por CPI da pandemia. Isso é uma notícia também da sexta-feira. Impactado pela morte do Major Olímpio, os assuntos e assustado com a iminência da crise sanitária nos estados, de leitos de medicamentos, falta de leitos, escassez, enfim, o Congresso mostrou sinais de piora no clima com o governo do presidente Bolsonaro e aumentou a pressão por uma CPI. Com o clima mais pesado, parlamentares cobram ações mais eficazes do governo no enfrentamento da pandemia, mesmo após a troca do comando do Ministério da Saúde e a edição de medida provisória que autoriza o pagamento do auxílio emergencial a partir de abril. Mas é um auxílio emergencial de fome, né, pessoal? É um auxílio emergencial que não vai ajudar em nada a população. R$150, tudo bem, para quem tem pouco, R$150 é muito, mas o que se faz com R$150 hoje? Precisava ser maior o auxílio emergencial, no mínimo R$600, como foi no início do auxílio emergencial. Então perceba que já há uma insatisfação e essa insatisfação ela já chega à imprensa. Quando a insatisfação ela chega à imprensa é porque ela rompeu algumas barreiras, rompeu alguns limites e acabou extravasando para a imprensa. Vai ter um processo de CPI contra o Bolsonaro. Eu não estou falando que vai ter processo de impeachment. Tudo bem que o Ministério Público já pediu ao TCU o afastamento do Bolsonaro da gestão da crise. Mas tem que ter uma CPI. Tem que ter.
A situação precisa ser investigada, os erros seguidos do Ministério da Saúde, as ações do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele promove a morte das pessoas, ele não quer ser chamado de ladrão, mas ele é um ladrão de vidas. Ele não quis comprar as vacinas, por que ele não comprou as vacinas? Isso precisa ser investigado. Nós estamos com escassez de medicamentos para fazer o procedimento de intubação dos pacientes, essencial para dar uma sobrevida aos pacientes com Covid. Por que esses medicamentos não foram comprados no meio do ano passado? Isso precisa ser investigado. O presidente precisa ser investigado, porque é inadmissível que um país com o poderio econômico do Brasil, e não vem falar que o Brasil é um país pobre, até pouco tempo nós éramos uma das 10 maiores economias do mundo. Isso não é pouca coisa, isso é muito. Então como que países como Chile e outros conseguem ter uma vacinação mais rápida, mais efetiva do que a nossa? É inexplicável. Só é explicado pela incompetência, ou não, porque isso não é incompetência, pela vontade deliberada de Bolsonaro de jogar o país para esse caos. Então ele precisa ser investigado. E perceba que o Centrão, o Congresso, começa a perceber que não vai morrer abraçado com Bolsonaro. Eles já traçaram um limite e a partir desse limite, Bolsonaro não poderá cruzar. Até aqui nós estamos com você. Se você começar a chegar perto desse limite, nós vamos te abandonar. Vamos continuar observando tudo o que está acontecendo. Essa história está muito longe de acabar, porque o Michel Temer, talvez até faça um vídeo sobre isso, falou que o Bolsonaro precisa fazer um pacto, precisa recuar, precisa voltar atrás. Bolsonaro não vai fazer isso, em hipótese alguma. Mas eu comento em outro vídeo, caso seja necessário. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga também no Twitter, é @profileooficial.